Esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas capítulo 13, versículo 24. Estas são as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, devem ser atendidas de maneira especial. Além disso, o assunto das palavras é mais importante, a saber, como devemos alcançar a salvação e, portanto, também será atendidos. A ocasião das palavras foi uma pergunta que aquele que estava neste momento na companhia dos discípulos colocou a Jesus Cristo. A pergunta foi essa: Senhor, são poucos os que se salvam? No versículo 23. Uma questão seria, não tendendo à subversão dos ouvintes, como muitos fazem hoje em dia, mas por sua própria natureza, tendia ao despertar da imprensa para o bem. Isso exigia uma resposta que também pudesse beneficiar o povo. Essa pergunta também agradou a Jesus Cristo, e ele preparou e deu uma resposta sem a menor réplica ou demonstração de desgosto. Tal resposta, eu digo, continha a resolução mais completa para a questão em si, e ajudava as pessoas que questionavam. E eles disseram: esforce-se para entrar. As palavras são a resposta e também uma instrução. Primeiro, uma resposta, e isso na afirmativa. A porta é estreita. Muitos que buscam não serão capazes, portanto, poucos serão salvos. Segundo, a resposta também é uma instrução. Esforce-se para entrar. Bom conselho e instrução. Ore a Deus para me ajudar, e meu leitor e todos os que amam sua própria salvação, para tomá-la. Minha maneira de lidar com as palavras será, primeiro, a título de explicação e depois, segundo, a título de observação. Primeiro, as palavras a meio de explicação. As palavras devem ser consideradas, primeiro, com referência ao seu escopo geral e então, segundo, com referência às suas várias frases. Primeiro, o escopo geral do texto deve ser considerado, e essa é a grande coisa, a salvação, pois estas palavras imediatamente olham, apontam e dão instruções sobre a salvação. São poucos que se salvam. Esforce-se para entrar pela porta estreita. As palavras, eu digo, são para nos direcionar não apenas para falar ou desejar, mas para entender como devemos, buscar que possamos ser efetivamente salvos e, portanto, dar maior importância. Para ser salvo, como é ser salvo? Ser salvo do pecado, do inferno, da ira de Deus, da condenação eterna. Como é? Ser feito herdeiro de Deus, de sua graça, de seu reino, de glória eterna. E, no entanto, tudo isso está incluído nesta palavra salvo e na resposta a esta pergunta. São poucos que se salvam. De fato, esta palavra salvo é de pouca utilidade no mundo, exceto para aqueles que têm muito medo de condenar. Estas palavras estão na Bíblia como excelentes ungüentos estão na casa de alguns homens, jogados em um buraco, e não pensamos para muitos meses, porque as pessoas de casa não têm feridas. Em tempos de doença, o que há de tão importante quanto os corpos do médico e os galões cheios de suas coisas excelentes? Mas quando a pessoa cresce bem, o resto é jogado no monturo. Primeiro, quando os homens estão cansados do pecado, com medo de condenar. Que texto é esse onde estas palavras salva é encontrada? Sim, que palavra de valor, bondade e bem-aventurança é para aqueles que mentem continuamente sobre a área de uma consciência culpada? Mas o todo não precisa de médico. Ele, portanto, e somente ele, sabe o que o inferno, morte e condenação. O que devo fazer para ser salvo? É a linguagem do pecador trêmulo. Senhor, salva-me. É a linguagem do pecador que está afundando, e ninguém admira a glória que está nessa palavra salva. Mas os que vêm, sem serem salvos, todas as coisas no céu e na terra são vazias para eles. Também, aqueles que se consideram privilegiados em toda a bem-aventurança contida nesta palavra, bendizem e admiram a Deus que os salvou. Portanto, uma vez que as coisas pretendidas, tanto na palavra quanto na resposta, não é menos do que a salvação da alma, eu imploro a você para dar mais atenção. Mas, em segundo ponto, para chegar às frases particulares nas palavras e manejá-las ordenadamente, nas palavras encontro 4 coisas. Primeiro, uma sugestão do reino de Deus. Segundo, uma descrição da entrada. Terceiro, uma exortação para entrar nele. E quarto,
um motivo para impor essa exortação. Primeiro, para uma sugestão do reino dos céus, pois quando ele diz, esforce-se para entrar, e em tais frases supõe que um lugar ou estado, ou ambos sejam desfrutados. Entrar em que ou onde senão em um estado ou lugar? Portanto, quando você lê estas palavras entre, você deve dizer que certamente está incluído no texto aquela coisa boa que ainda não foi expressa. Entra para o céu. Esse é o significado onde os salvos estão e estarão no céu. Aquele lugar glorioso onde Deus e Jesus Cristo e os anjos estarão, e as almas ou espíritos dos justos aperfeiçoados. Entra, essas coisas é incluída, embora não expressa em palavras, é chamada em outro lugar, o Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a Assembleia Geral e a Igreja do Primogênito que estão escritos no céu. E portanto as palavras significam para nós que há um estado muito glorioso que quando este mundo acabar, que este lugar e estado também deve ser desfeito e herdado por uma geração de homens para sempre. Além disso, estas palavras, entrar, significa que a salvação ao máximo deve ser desfrutada somente lá, e que somente há segurança eterna. Todos os outros lugares e condições são arriscados, perigosos, cheios de armadilha, imperfeições, tentações e aflições. Mas aí tudo está bem. Não há demônio para tentar, nenhum coração desesperadamente perverso para nos entregar, nenhuma luxúria enganosa para enredar, nem qualquer mundo encantador para nos enfeitiçar. Lá tudo ficará bem por toda a eternidade. Além disso, todas as partes e circunstâncias que acompanham a salvação, então, estarão lá apenas para serem apreciados. Só a imortalidade e vida eterna, a glória e a plenitude de alegria e os prazeres eternos. Há Deus e Cristo para serem desfrutados pela visão aberta e muito mais. Existem os anjos e os santos. Além disso, não há morte, nem doença, nem tristeza, nem suspiro para sempre, não há dor, nem perseguidor, nem escuridão para eclipsar nossa glória. Ó este Monte Sião, ó esta nossa glória, ó Jerusalém Celestial. Vede, portanto, que grande coisa o Senhor Jesus incluiu nesta pequena palavra. Nesta palavra está envolvido todo o céu e a vida eterna, assim como também há outras pequenas palavras nas Sagradas Escrituras da verdade, como onde ele diz, batei e abri-se-vos-á, e a eleição o obteve. Isso deve nos ensinar, não apenas a ler, mas a participar da leitura, não apenas para ler, mas para elevar nossos corações a Deus na leitura. Pois se não estivermos atentos, se Ele não nos der luz e entendimento, podemos facilmente passar por cima, sem grande consideração, de uma palavra que pode ter um reino glorioso, salvação eterna em suas entranhas. Sim, às vezes como aqui um céu inteiro é sugerido, onde não é expresso. Os apóstolos antigos costumavam extrair grandes coisas das Escrituras, mesmo fora da própria ordem e tempo, das várias coisas nele contidas. Veja Romanos 4, verso 9 ao 11, Gálatas capítulo 3, versículo 16 ao 17 e Hebreus 8, verso 13. Segundo, descrição da entrada neste reino. Segundo, como temos aqui uma indicação do reino dos céus, também temos a descrição da entrada nele, e isso por uma dupla semelhança. Primeiro, é chamado de portão. Segundo, um portão estreito. Esforce-se para entrar pelo portão estreito. No primeiro ponto, chamado de portão, é apresentado pela semelhança de um portão. Um portão, você sabe, tem dupla utilidade, é abrir e fechar. Consequentemente, deixa entrar ou impedir, fazer ambos na temporada, como ele disse. Não se abram os portões de Jerusalém, até que o sol esquente. Novamente ordenei que os portões fossem quebrados e fechados, e ordenei que não fossem abertos até depois do sábado. E assim, você encontra esta porta do céu quando as 5 virgens sábias vieram à porta, foi aberta. Mas depois vieram as outras virgens e a porta foi fechada. Portanto, a entrada no céu é chamada de porta para mostrar que há um tempo em que haver entrada e haverá chegar a um tempo em que não haverá nenhum. E de fato esta é a principal verdade contida no texto. Esforce-se para entrar pela porta estreita,
porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Eu li nas Escrituras sobre os 2 portões, através dos quais aqueles que vão para o céu entram nela. Primeiro, existe a porta da fé, a porta que a graça de Deus abriu aos gentios. Esta porta é Jesus Cristo, como também ele mesmo testifica dizendo: Eu sou a porta, João 10, verso 9. Por esta porta, os homens entram no favor e na misericórdia de Deus, e encontram perdão pela fé em seu sangue, e vivem na esperança da vida eterna, e portanto ele mesmo também disse: Eu sou a porta, por mim, se alguém entrar será salvo. Isto é, recebeu a misericórdia e herdou a vida eterna. A outra porta, ou portão, para aquele que é chamado no texto, é 2 vezes no próximo versículo chamado de porta. Existe, eu digo, outro portão, e essa é a passagem para o próprio céu, a entrada da mansão celestial. E esse é o portão mencionado no texto. E a porta mencionada 2 vezes no versículo a seguir. E a isto Jacó a chamou quando disse: Betel era a casa de Deus, e esta é a porta do céu. A entrada, pois ele viu a entrada no céu. Uma ponta da escada de Jacó fica em Betel, a casa de Deus, e a outra ponta chega até o portão do céu. Gênesis 28, verso 10 ao 17. A escada de Jacó era a figura de Cristo, cuja escada não era a porta do céu, mas o caminho da igreja, para aquela porta que ele viu acima no topo da escada. Mas, novamente, que o portão no texto é o portão ou entrada para o céu. Considere, primeiro, é aquele portão que deixa os homens entrarem ou os exclui daquele lugar ou reino onde Abraão, Isaque e Jacó estão, cujo lugar é aquele paraíso onde Cristo prometeu ao ladrão que ele estaria naquele dia, que ele pediu para estar com ele em seu reino. É aquele lugar em que Paulo disse que foi pego quando ouviu palavras ilegais ou impossíveis de serem proferidas por um homem. 2 Coríntios 12, verso 1 ao 6. Mas não é Cristo a porta ou entrada neste lugar celestial? Respondo, ele é aquele sem o qual nenhum homem pode chegar lá, porque por seus méritos os homens obtêm este mundo, e também porque ele como Pai é o doador e também o dispensador daquele reino a quem ele deseja. Além disso, este lugar é chamado de sua casa, e ele mesmo é o dono dela. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, Lucas capítulo 13, versículo 25. Mas costumamos dizer que o dono da casa não é a porta. Os homens entram no céu, então por ele, não como ele é o portão, ou a entrada na mansão celestial, mas como ele é o doador e disposto desse reino, para aqueles a quem ele considerará dignos, porque ele o obteve para eles. Segundo, que esta porta é a própria passagem para o céu. Considere o texto como uma referência especial ao dia do julgamento, quando Cristo deixará de lado seu ofício de mediador, que antes ele exercia para trazer a fé, seus próprios eleitos, e então agirá não como alguém que justifica o ímpio, mas como alguém que justifica os pecadores. Ele agora será levantado do trono da graça, fechará a porta contra todos os impenitentes, e será colocado no trono do julgamento, de onde procederá com os pecadores ímpios. Objeto: mas Cristo ordena que se ofereça. Esforce-se agora para entrar pela porta estreita, mas se esse portão for, como você diz, o portão ou entrada para o céu, então deve parecer que não devemos nos esforçar até o dia do julgamento, pois não chegaremos a esse portão até então. Resposta: Cristo, por essa exortação, esforce-se, de forma alguma admite ou tolera atrasos ou que um homem deva negligenciar sua própria salvação, mas coloca as pobres criaturas na preparação para o julgamento, e as aconselha agora a obter as coisas que lhe darão entrada na glória. Esta exortação é muito parecida com estas, portanto, estáis vós também preparados, porque a hora em que não penseis virá o Filho do Homem. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. Mateus 24, 44. De modo que quando ele diz, esforce-se para entrar, é como se dissesse, bem-aventurados os que serão admitidos outro dia para entrar no reino dos céus. Mas aqueles que serão considerados dignos de um favor tão indescritível devem estar bem preparados e preparados para isso de antemão. Agora, o tempo para se adequar não é o dia do julgamento, mas o dia da graça. Não então, mas agora. Portanto, esforce-se agora por aquelas coisas que lhe darão entrada no reino celestial. Ainda mais,
também é chamado de portão estreito. Segundo, como é chamado de portão, também é chamado de portão estreito. Esforce-se para entrar pelo portão estreito. A estreiteza deste portão não deve ser entendida carnalmente, mas misticamente. Você não deve entendê-lo como se a entrada no céu fosse um pequeno prostígio beslicador. Não, a estreiteza desse portão é outra coisa. Esta porta é larga o suficiente para todos aqueles que são os amantes verdadeiramente graciosos de Jesus Cristo, mas tão estreita que nenhum dos outros pode de forma alguma entrar. Abri-me as portas da justiça, ou irei nelas, e louvarei ao Senhor, esta porta do Senhor pela qual entrarão os justos. Salmo 118, verso 19 ao 20. Por essa palavra, portanto, Cristo Jesus nos mostrou que sem as devidas qualificações, não há possibilidade de entrar no céu. O portão estreito manterá todos os outros fora. Quando Cristo contou esta parábola, ele estava sem dúvida de olho em alguma passagem do Antigo Testamento, com as quais os judeus estavam bem familiarizados. Vou mencionar dois e assim continuar. Primeiro ponto: o lugar pela qual Deus expulsou Adão e sua esposa do paraíso. Possivelmente nosso Senhor pode estar de olho nisso, pois embora fosse largo o suficiente para eles saírem, era estreito demais para eles entrarem. Mas qual deve ser a razão disso? Ora, eles pecaram e portanto Deus colocou a leste daquele jardim e colocou querubins em uma espada flamejante que grava em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, verso 24. Os querubins e a espada flamejante fizeram a entrada muito estreita para eles entrarem. Ainda assim, há querubins e uma espada flamejante na porta do céu para guardar o caminho da árvore da vida. Portanto, ninguém além daqueles que estão devidamente preparados para o céu podem entrar por esse portão estreito. A espada flamejante manterá todos os outros fora. Não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não vos enganeis, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem abusadores de si mesmo com os homens, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem maldicentes, nem roubarões, nem ladrão herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 10. Talvez nosso Senhor pudesse estar de olho nos portões do templo quando falou esta palavra ao povo, pois embora os portões do templo tivessem 6 côvados de largura, eles eram tão estreitos que ninguém que fosse impuro e qualquer coisa poderia entrar nele. Ezequiel capítulo 40, versículo 48. Porque havia porteiros colocados nesses portões, cujo escritório era para que veja que ninguém, exceto aqueles que tinham direito de entrar, poderiam estar lá. E assim está escrito: Joiada colocou porteiros na porta da casa do Senhor, para que não entrasse ninguém em que alguma coisa estivesse impuro. 2 Crônicas capítulo 23, versículo 19. Almas, Deus tem porteiros nas portas do templo, na porta do céu. Porteiros, eu digo, colocado lá por Deus para garantir que ninguém que seja impuro em qualquer coisa possa entrar lá. Pelo portão da igreja, ninguém pode entrar agora que seja abertamente profano e escandaloso para a religião. Não, embora alguém que são amados por Deus, que tem a minha amada que fazer em minha casa. Diz Senhor, visto que ele cometeu lascívia com muitos. Juízes capítulo 11, versículo 15. Eu digo, estou muito apto a acreditar que nosso Senhor Jesus Cristo tinha seus pensamentos sobre esses dois textos, quando ele disse que a porta é estreita, e o que mais me confirma nas coisas é isso, um pouco abaixo do texto que ele diz: haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino dos céus, e vós mesmos lançados fora. Lucas capítulo 13, versículo 28. Empurrar para fora, o que significa um ato violento, existindo com esforço aquele que, embora não qualificados, entraram. Os porteiros do templo deveriam por si mesmos usar armas, se necessário, e ser homens de coragem e força, para que os não santificados, se despreparados, entrassem de alguma forma. Lemos no livro de Apocalipse da cidade santa, e que tinha 12 portas, e nas portas dos 12 anjos. Mas o que eles fizeram lá? Ora, entre o restante de seu serviço, isso era uma coisa, que de alguma maneira entrem nas qualquer coisa que contamine, não poderia entrar, ou faça abominação,
ou que cometa mentira. Então, 3 coisas que tornam estes portões tão estreitos. Mas particularmente para mostrar o que torna esse portão tão estreito, 3 coisas que tornam estreito. Primeiro, há pecado. Segundo, existe a palavra da lei. Terceiro, existe os anjos de Deus. Primeiro, existe pecado. O pecado do profano e o pecado do professor. Primeiro ponto, o pecado do profano. Mas isso não precisa ser ampliado, porque é concluído em todas as mãos, onde há a crença comum do ser de Deus e o julgamento por vir, que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que esqueçam de Deus. Salmo 9, verso 17. Segundo ponto, mas há o pecado dos professores, ou melhor, há uma profissão que permanecerá com o coração em uma vida não santificada. O pecado de tais prevalecerá sobre a salvação de suas almas, sendo o pecado o fim mais pesado da balança. Eu digo que, sendo o fim mais pesado que contém pecado, eles se inclinam e, apesar de sua gloriosa profissão, são afogados em perdição e destruição, pois nenhum desses tem herança no reino de Cristo. Portanto, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por causa destas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nenhuma profissão poderá desculpá-lo. Efésios capítulo 5, versículo 3 ao 6. A porta será estreita demais para que tais como estes entrem nela. O homem pode participar da salvação em parte, mas não da salvação no todo. Deus salvou os filhos de Israel do Egito, mas os derrubou no deserto. Portanto vos farei lembrar, embora outrora soubesses que o Senhor, tendo salvado o povo da terra do Egito, depois destruiu os que não creram. Judas verso 5. Portanto vemos que, apesar de terem começado, eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Hebreus capítulo 13, verso 19. Segundo, esta é a palavra da lei, e isso também tornará a porta estreita. Ninguém deve entrar lá, exceto aquele que pode entrar pela licença da lei, pois embora nenhum homem seja ou possa ser justificado pelas obras da lei, a menos que a justiça e a santidade pelas quais eles tentam entrar neste reino sejam justificadas pela lei, é em vão pensar uma vez em entrar por essa porta estreita. Ora, a lei não justifica, senão por causa da justiça de Cristo. Se, portanto, você não for realmente encontrado nessa justiça, descobrirá que a lei está apenas na passagem para o céu, para mantê-lo fora. A obra de todo homem deve ser provada pelo fogo, para que se manifeste de que tipo é. Existem 2 erros ao mundo sobre a lei. Uma é quando os homens pensam em entrar pela porta estreita pela justiça da lei. O outro é quando os homens pensam que podem entrar no céu sem a permissão da lei. Ambos, eu digo, são um erro, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Assim, sem o conhecimento da lei, nenhuma carne será salva. O céu e a terra passarão, antes que um joio ou um tio saia de lá, até que tudo seja cumprido. Portanto, deve ser condenado aquele que não pode ser salvo pelo consentimento da lei. E de fato, esta lei é a espada flamejante que se volta para todos os lados. Sim, isso jaz até hoje no caminho para o céu, como uma barreira para todos os incrédulos e professantes não santificados, pois é retirado do caminho apenas para o verdadeiramente gracioso. Será encontrado como um leão que ruge para devorar todos os outros. Por causa da lei, portanto, o portão será considerado muito estreito para os não santificados entrarem. Quando o apóstolo disse aos coríntios que os injustos não herdariam o reino de Deus, e que tais eram alguns deles, ele acrescenta: mas vós vos levastes, mas fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Concluindo de perto que eles não tivessem sido lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus, a lei por suas transgressões os teria mantido fora, teria tornado o portão muito estreito para eles entrarem. Terceiro ponto, há também os anjos de Deus, por causa deles a porta é estreita. O Senhor Jesus chama ao fim do mundo de sua colheita, e diz além disso que os anjos são seus ceifeiros. Esses anjos devem, portanto, reunir seu trigo em seu celeiro, mas reunir os ímpios em feixe para queimar. Mateus capítulo 13, versículo 39.
A menos que, portanto, o homem que não é santificado possa dominar a lei e vencer os anjos, a menos que ele possa, como posso dizer, puxá-los para fora da porta do céu, ele próprio não deve ir para lá para sempre. Ninguém vai para o céu senão com a ajuda dos anjos, quero dizer, no dia do julgamento. Pois o Filho do Homem enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos de uma extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, versículo 31. Se aqueles que entrarem pela porta estreita entrarem lá pela conduta dos santos anjos, ore quando você achar que esses homens entrarão lá, a respeito de quem os anjos são ordenados a reuni-los, para amarrá-los em feixes para queimá-los. Esta, portanto, é a terceira dificuldade. Os anjos farão esta entrada estreita, sim, muito estreita, para os injustificados e não santificados entrarem ali. Uma exortação para se esforçar para entrar neste reino. Terceiro, não vem a exortação que é esforçar-se para entrar. Esforce-se para entrar pela porta estreita. Essas palavras são apropriadamente adicionadas, pois com o portão estreito, segue-se que aqueles que entrarem devem se esforçar. Esforço. Esta palavra se esforçar supõe que grande ociosidade é natural para os professores. Eles pensam em chegar ao céu deitando-se, por assim dizer, sobre os cotovelos. Também sugere que muitas serão as dificuldades que os professores encontrarão antes de chegarem ao céu. Também conclui que somente o cristão trabalhador, homem ou mulher, entrará lá. Vou propor 3 questões sobre a palavra, cuja resposta pode nos esclarecer sobre o significado dela. Primeiro, o que esta palavra esforça significa. Segundo, como devemos nos esforçar. E terceiro, por que devemos nos esforçar? Importa da palavra strive. Primeiro, o que esta palavra se esforça significa. Primeiro, quando ele diz esforça-se, é o mesmo que dizer dobre-se ao trabalho com todas as suas forças. Tudo o que vier à tua mão para fazer, faze-o com toda a tua força, pois não há trabalho, nem artifício, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura para onde vais. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Assim, fez Sansão quando se dispôs a destruir os filisteus. Ele se curvou com todas as suas forças. Juízes capítulo 16, versículo 30. Assim também fez Davi quando tomou providências para a construção e embelezamento do templo de Deus. E assim deve fazer se alguma vez entrares no céu. Segundo ponto, quando ele diz esforça-se, ele chama a mente e a vontade, para que estejam do seu lado e das coisas de seu reino. Pois ninguém se esforça de fato, mas aquele que der um coração ao Filho de Deus, dos quais a mente e a vontade são a parte principal, pois a conversão salvadora reside mais na conversão da mente e na vontade de Cristo e no amor de suas coisas celestiais do que todo conhecimento e julgamento. E isso o apóstolo confirma quando diz: permanecei firmes em um só espírito, com a mente lutando. Filipenses 1, versículo 27. Terceiro ponto, e mais particularmente, esta palavra esforçar-se é expressar por vários outros termos, e a expressa, em primeiro ponto, é expresso por essa palavra, corra para que possa obter. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 ao 25. Segundo, é expresso por essa palavra, combate o bom combate, tome posse da vida eterna. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Terceiro, é expresso por essa palavra também, não trabalhe pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. João capítulo 6, versículo 27. Quarto, é expresso por essa palavra, nós lutamos com principados e potestades, e os governantes das trevas deste mundo. Efésios capítulo 6, versículo 12. Portanto, quando ele diz, esforça-se, é o mesmo que dizer, corra para o céu, lute pelo céu, trabalhe pelo céu, ou você ficará sem ele. Então, como devemos nos esforçar? A segunda pergunta é, como devemos fazer para se esforçar? Resposta, é que você deve se esforçar legalmente, e se um homem também luta por maestrias, ele não é coroado, a menos que lute legalmente. Mas você dirá, o que é lutar legalmente? Primeiro eu respondo,
lutar contra as coisas que são abominadas pelo Senhor Jesus. Sim, para resistir ao derramamento de seu sangue lutando contra o pecado. Ter todas aquelas coisas que são condenadas pela palavra, sim, embora sejam tua própria mão direita, olho direito ou pé direito, em abominação e buscar por todos os meios piedosos a total supreensão deles. Segundo, lutar legalmente é lutar pelas coisas que são ordenadas na palavra. Mas tu, ó homem de Deus, foge do mundo e segue, isto é, luta por justiça, piedade, fé, amor, paciência, mansidão, combati o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11 ao 12. Terceiro ponto. Aquele que luta legalmente deve, portanto, ser muito moderado em todas as coisas boas e legais desta vida. Todo homem que luta pelo domínio é moderado em todas as coisas. Agora eles fazem isso para obter uma coroa corruptível, mas nós somos incorruptíveis. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. A maioria dos professantes da licença ao mundo é a vaidade de seus corações. Para fechar com eles, pendurar-se em seus pescoços e esforçar-se para permanecer em um clamor de palavras do que em um trabalho caloroso, contra as concupiscências e amor do mundo e suas próprias corrupções, mas esse tipo de esforço não passa de uma batida no ar, e no final não dará em nada. Quarto ponto. Aquele que se esforça legalmente deve levar Deus e Cristo consigo para a obra, caso contrário, certamente será arruinado. Para onde, disse Paulo, eu também trabalho lutando segundo a sua eficácia que opera poderosamente em mim. Colossenses capítulo 1, versículo 29. E para a correta execução disso, deve observar os seguintes detalhes. Primeiro, ele deve tomar cuidado para não se esforçar sobre coisas ou palavras sem lucro, pois Deus não estará com ele. Destas coisas, diz o apóstolo, lembra-as exortando perante o Senhor, que não se esforcem por palavras sem proveito, mas para perverter os ouvintes. 2 Timóteo 2:14. Mas infelizmente, quantos professores em nossos dias são culpados dessa transgressão, cuja religião se baseia principalmente, se não apenas em algumas questões inúteis e disputas vãs, sobre palavras e coisas sem lucro, mas para a destruição dos ouvintes. Segundo, ele deve tomar cuidado para que, enquanto luta contra um pecado, não abrigue e projeta outro, ou, enquanto ele clama contra o pecado de outros homens, ele não tolera o seu próprio. Terceiro, no esforço, esforce-se para acreditar pela fé do Evangelho, pois quanto mais cremos no Evangelho e na realidade das coisas do mundo vindouro, com mais estômago e coragem, trabalharemos para possuir a bem-aventurança. Procuremos, pois, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de incredulidade. Hebreus capítulo 4, versículo 11. Sim, como devemos também nos esforçar pela oração fervorosa e eficaz. O enxame de nossos professantes em oração, o que eles pensam de si mesmo? Certamente o portão do céu era até agora tão largo quanto nestes nossos dias, mas que luta pela oração havia então entre os cristãos, por aquilo que dá a entrada neste reino, sobre o que há nesses últimos dias. Quinto ponto. Devemos também nos esforçar por mortificar nossos membros que estão na terra. Eu, portanto, corro, disse Paulo, não numa incerteza, então eu luto, não como alguém que bata no ar, mas, mantendo meu corpo sob controle, reduzo a sujeição, para que de alguma forma, depois de ter pregado o Evangelho a outros, eu mesma seja um rejeitado. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26 ao 27. Mas tudo isso é falado principalmente para os professores, assim eu seria compreendido. Então por que devemos nos esforçar? Chego agora a essa terceira questão importante, e eu respondo primeiro, porque a coisa pela qual você é exortado a lutar, vale a pena lutar. Não é menos do que um céu inteiro e uma eternidade de felicidade lá. Como se esforçarão os homens que têm diante de si um pouco de honra, um pouco de lucro, um pouco de prazer? Eu digo novamente como eles vão se esforçar para isso. Agora eles fazem isso não por uma coroa corruptível, mas por nós, por uma coroa incorruptível. Acho que estas palavras céu e esta vida eterna devem realmente nos fazer lutar,
Pois o que há novamente no céu ou na terra como eles, para provocar um homem a lutar? Segundo, esforce-se, porque senão o diabo e o inferno certamente o terão. Ele anda rugindo como um leão buscando a quem possa devorar. Estes anjos caídos, eles sempre estão vigilantes, diligentes, incansáveis. Eles também são poderosos, sutis e maliciosos, buscando nada mais do que a condenação da tua alma. Ó que tu és como a pomba ingênua, lute. Terceiro ponto, esforce-se, porque toda luxúria se esforça e guerreia contra a sua alma. A carne cobiça contra o espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Amados, rogo-vos, disse Pedro, como estrangeiros e peregrinos, abstenhai-se das concupiscências carnais que lutam contra a sua alma. 1 Pedro 2, versículo 11. É raro ver ou descobrir um cristão que de fato pode refrear suas concupiscências, mas não é estranho ver tais professos que são não apenas freados, mas também selados, sim, e levados da luxúria ao pecado, de uma vaidade à outra, pelo próprio diabo e pelas corrupções de seus corações. Quarto, esforce-se porque você tem um mundo inteiro contra você. O mundo te odeia se você for um cristão. Os homens do mundo te odeiam, as coisas do mundo são armadilhas para ti. Mesmo tua cama e a tua mesa, tua esposa e teu marido, sim, teus prazeres mais legítimos têm neles, certamente afundarão tua alma no inferno, se tu não lutares contra as armadilhas que são neles. O mundo tentará mantê-lo fora do céu com zombarias, escárnios, ameaças, prisões, forças, fogueiras e 1000 mortes. Portanto, esforce-se. Além disso, se não puder vencê-los com estes, ele irá lhe lisonjear, prometer e seduzir, implorar a você que vários truques que nesta mão para destruir você totalmente. Muitos que foram fortes contra as ameaças do mundo, ainda assim foram vencidos pelas lisonjas fascinantes do mesmo. Sempre que houver inimizade entre o diabo e a igreja, e entre a semente deles e a semente dela também, Miguel e os seus anjos e o dragão sempre pelejam continuamente. Tem havido grande desejo e esforço entre os homens para reconciliar esses dois em um, a saber, a semente da serpente e a semente da mulher, mas isso nunca poderia ser realizado. O mundo diz que eles nunca virão até nós, e novamente dizemos que até eles, mas o negócio terminou em palavras. Tanto eles quanto nós também somamos nossos esforços para fazer um ao outro se submeter, mas os esforços também se mostraram ineficazes. Eles, por sua vez, inventaram todos os tipos de tormentos cruéis para nos submeter, como matar com a espada, apredejar, serrar, lançar em chamas, batimentos, fome e 1000 misérias. Nós, novamente, por outro lado, trabalhamos com orações e lágrimas, com paciência e longanimidade, com gentileza e amor, com a sã doutrina e fiel testemunho contra suas enormidades, para trazê-los até nós. Mas ainda assim a inimizade permanece, de modo que eles devem nos conquistar, ou devemos conquistá-los. Um lado deve ser superado, mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Quinto, esforce-se, porque não há nada do cristianismo obtido pela ociosidade. A ociosidade veste o homem de trapos, e a vinha do preguiçoso está coberto de engrias. Profissão que não é acompanhada do trabalho espiritual não pode trazer alma para o céu. Os pais antes de nós não eram negligentes dos negócios, mas fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Portanto, não sejam preguiçosos, mas seguidores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Esforce-se para entrar. Parece-me que as palavras na primeira leitura são íntimas para nós, que o cristão em tudo que faz neste mundo deve prestar atenção e considerar cuidadosamente sua alma. Digo em tudo que faz. Muitos são para suas almas aos fracos e barrancos, mas um cristão de fato, em todas as suas ações e desígnios que ele inventa e administra neste mundo, deve ter um olho especial para seu próprio futuro e bem eterno. Em todos seus trabalhos ele deve se esforçar para entrar. Sabedoria, Cristo é a coisa principal.
Adquire, pois, sabedoria, e com tudo que tens, adquire entendimento. Provérbios capítulo 4, versículo 7. Não obtenha nada se você não puder obter a Cristo e a graça, e mais esperanças do céu nesta obtenção. Não consiga nada com a consciência pesada, com o perigo da tua paz com Deus, que ao obtê-lo você enfraquece as graças que Deus lhe deu. Por isso não é se esforçar para entrar. Adicione graça à graça, tanto por deveres religiosos quanto mundanos, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8 ao 11. Os deveres religiosos não são os únicos momentos de esforço. Aqueles que pensam assim está fora. Você pode ajudar sua fé e sua esperança na administração piedosa de seu chamado, e pode obter mais apoio na eterna vida, estudando a glória de Deus em todos os seus empregos mundanos. Estou falando agora aos cristãos que são justificados gratuitamente pela graça, e estou encorajando, ou melhor, aconselhando a se esforçarem para entrar, pois há uma entrada pela fé e boa consciência agora, assim como nossa entrada, um corpo e alma no futuro. E devo acrescentar que quando mais comum for para a sua alma entrar agora pela fé, mais firme esperança você terá de entrar no futuro em corpo e alma. Esforce-se para entrar, pois essas palavras também o Senhor Jesus repreende severamente aqueles professantes que não têm glória eterna, mas outras coisas temporais em seus olhos, por toda a agitação que eles fazem no mundo sobre religião. Alguns existem que agitação eles causam, que barulho e clamor com suas noções e formas, e ainda assim talvez tudo seja para os pães, porque comeram dos pães e ficam fartos. João 6:26. Estes realmente se esforçam para entrar, mas não é no céu. Eles descobrem que a religião tem um bom ofício no final, ou descobrem que é o caminho para o crédito, a reputação, a preferência e coisa semelhante. Portanto, eles se esforçam para entrar neles. Mas estes não têm a porta estreita em seus olhos, nem ainda em si mesmo, amam suas almas pobres e que perecem. Portanto, esta exortação fere eles. Esforce-se para entrar. Essas palavras também repreendem severamente aqueles que se contentam com os anjos da igreja de Sardes, a saber, ter nome para viver e estar morto. Ou como os dos laodicenses que confiavam em sua religião, se contentavam com a profissão pobre, miserável e morna. Pois tais como estes fazem totalmente diferente da exortação no texto que diz: esforce-se, e eles se sentam e dormem. Esforce-se para entrar, e eles se contentarão com a profissão, que nunca os levará para lá. Esforce-se para entrar. Além disso, essas palavras nos levam a provar a verdade de nossa graça agora. Eu digo, eles nos colocam sobre a prova da verdade deles, pois se o portão estreito é o portão do céu, e ainda assim devemos nos esforçar para entrar nele agora, mesmo enquanto vivermos, e Cristo também estará dizendo a exortação que devemos usar todos os meios legais para provar nossa graça neste mundo, quer elas permaneçam no julgamento ou não. Esforce-se para entrar, obtenha aquela graça agora que provarão verdadeiramente aquelas graças, e portanto, experimente aquelas que você tem. Se após o julgamento eles não se mostrarem corretos, rejeite-os e clame por algo melhor, para que não rejeite você quando o melhor não puder ser obtido. Compre de mim outro provado pelo fogo. Compra de mim a fé e a graça que substituirão no juízo. Lute por essa fé, compra de mim esta graça, e também vestes brancas, para que vistas para que não apareça a vergonha da tua maldade, e unge os teus olhos em colírio, para que possa ver. Lembre-se deste conselho, e isto é certo, se esforçar para entrar. Mas você dirá, como devemos tentar nossas graças? Você gostaria que caíssemos em tentação para tentar se eles são bons ou pobres? Resposta, você não precisa enfrentar provações. Deus ordenou que um número suficiente deles o alcançasse, para provar que suas graças estão pobres ou sólidas, antes do dia de sua morte. Suficiente para o dia é o seu mal, se você tiver apenas uma suficiência de graça para resistir. Eu digo, você terá provações suficientes sobre você, para provar que sua graça é sã ou pobre. Pobres, portanto, se Deus te ajudar.
Vê como é ir contigo antes de partires deste mundo, a saber, se tuas graças são tais que te levantarão aos portões do céu ou não. Mas como devemos tentar nossas graças agora? Eu respondo, como você os encontra nas provocações externas? B. Como você se encontra nas obras internas do pecado? Ponto C. Como você se encontra sobre o mais alto gozo da graça deste mundo? Mas, o que você quer dizer com essas 3 perguntas? Quero dizer que as graças se mostram nessas gestações, sejam pobres ou sólidas. Ponto. Como eles se mostram verdadeiros sobre o primeiro deles? Resposta: desconfiado de nossa própria suficiência, chamando a Deus por ajuda, desejando antes morrer do que trazer qualquer desonra ao nome de Deus, e contando que se Deus for honrado num julgamento, você ganhou mais do que todo mundo poderia te dar. Ponto B. Como eles se mostram verdadeiros sobre o segundo? Resposta: lamentando, confessando, lutando e orando contra eles, por não estar contente. Tu deves ter o céu, se eles viverem e te contaminarem, e por contar de santidade a maior beleza do mundo, e voando para Jesus Cristo para a vida. Ponto C. Como eles mostram verdadeiros sobre o terceiro? Resposta: valorizando as verdadeiras graças acima de todo mundo, orando de contentamento com toda graça, mas pode ser capaz de desfrutar deste mundo, do lado do céu e da glória. Esforça-se para entrar. A razão pela qual Cristo acrescenta essas palavras, entrar, é óbvia, a saber, porque não há felicidade verdadeira e duradoura neste lado do céu. Eu digo, nenhum que seja o verdadeiro e duradouro, quero dizer. Quanto ao nosso sentido e sentimento, como haverá, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus capítulo 13, versículo 14. O céu está dentro. Esforce-se, portanto, para entrar. Esforce-se para entrar, porque de fora estão os cães e os feiticeiros, os devassos e os assassinos, e os idólatras e todo aquele que ama a prática e a mentira. Fora também estão os demônios do inferno, a morte e todas as almas condenadas. Por fora há uivo, choro, lamento e ranger de dentes. Sim, fora estão todas as misérias, tristezas e pragas que um Deus infinito pode, em justiça e poder, infligir a geração má e perversa. Esforce-se, portanto, para entrar pelo portão estreito. Apocalipse 22:15. Esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Motivos para se esforçar para entrar neste reino. Quarto, chegamos agora ao motivo que nosso Senhor exorta a impor sua exortação. Ele nos disse antes que o portão era estreito. Ele também nos exortou a nos esforçarmos para entrar nele, ou para obter as coisas agora que facilitarão nossa entrada. Então, em nos opormos às coisas que impedirão nossa entrada. Neste motivo, há 5 coisas a serem observadas. Primeiro, que haverá depositamento para alguns no dia do julgamento. Procurarão entrar e não poderão. Segundo, que não poucos, mas muitos encontrarão esse desapontamento, pois muitos procurarão entrar e não poderão. Terceiro, essa doutrina do aborto espontâneo de muitos então se baseia na validade da palavra de Cristo, pois muitos, eu digo, procurarão entrar e não poderão. Quarto ponto, os professores farão uma grande pilha entre os muitos que ficarão aquém do céu, porque muitos, eu vos digo, procurarão entrar e não poderão. Quinto, ora, onde a graça e o esforço estão faltando agora, buscar e lutar para entrar será inútil então, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Mas continuarei com meu método anterior, ou seja, para abrir as palavras para você. Importação da palavra para muitos. Para muitos, se ele tivesse dito, pois alguns ficariam aquém, seria uma sentença a ser observada. Se ele tivesse dito, para alguns que buscam ficarão aquém, teria sido muito despertador. Mas quando ele diz, muitos ficarão aquém, sim, muitos entre os professores ficarão aquém, isso não é apenas um despertar, mas é uma coisa muito terrível. Várias aplicações da palavra muitos. Para muitos, acho essa palavra aplicada de várias maneiras nas Escrituras. Primeira aplicação. Às vezes pretendo o profano aberto, o mundo perverso e ímpio, como onde Cristo diz, larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à destruição, e muitos são os que entram por ela. Mateus capítulo 7, versículo 13. Eu digo, pelos muitos aqui, ele se refere principalmente àqueles que seguem no caminho largo do pecado e da profanação.
levando os sinais de sua condenação em suas testas, aqueles cuja prática diária proclamam que seus pés descem até a morte, seus passos se firmam no inferno. Provérbios capítulo 4. Segundo, às vezes esta palavra muito significa aqueles que se apegam ao povo de Deus enganosamente com hipocrisia. Ou como Daniel disse isso, muitos se apegarão a eles com lisonjas. Daniel 11:34. A palavra muitos neste texto inclui todos aqueles que fingem ser melhores do que são na religião. Inclui, eu digo, aqueles que têm religião apenas para uma traje de férias, para defini-los em determinados momentos e quando se encontram em companhia adequada. Terceiro, às vezes, estas palavras muito significam aqueles que apostataram de Cristo, como por um tempo acreditar e na hora da tentação cair, como João disse a alguns dos discípulos de Cristo. Desde então, muitos de seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. João capítulo 6, versículo 66. Quarto ponto. Às vezes, esta palavra muito se refere àqueles que fazem muito barulho e fazem grandes coisas na igreja, mas desejam a graça salvadora. Muitos, diz Cristo, me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos maravilhas? Marcos haverá muitos deles, nesse dia haverá milhares. Quinto ponto. Às vezes estas palavras muito se referem àquelas almas pobres, ignorantes e iludidas que são levadas por todo o vento de doutrina. Aqueles que são pegos com o enganador astuto, que espreita para enganar as almas instáveis, e muitos seguirão os seus caminhos perniciosos, por causa dos quais o caminho da verdade será mal falado. 2 Pedro capítulo 2, versículo 2. Sexto ponto. Às vezes esta palavra muito inclui todo mundo, bom e mal, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. E alguns ressuscitarão para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Compare com João capítulo 5, versículo 28 ao 29. Sétimo, por último, às vezes esta palavra muito pretende apenas o bem, mesmo aqueles que serão salvos. Quanto à aplicação do texto, desde então que a palavra é aplicada de forma tão variada, vamos indagar como ela deve ser tomada no texto. Primeiro, não deve ser aplicado aos sinceramente piedosos, pois eles nunca perecerão. João 10, versículo 27 ao 28. Segundo, não pode ser aplicada a todo mundo, pois então nenhuma carne deve ser salva. Terceiro, nem deve ser aplicado apenas ao profano aberto, pois então o hipócrita é excluído por ela. Quarto, mas pelo muitos no texto, nosso Senhor se refere, em especial, ao professor. Eu digo, por mais alto que pareça estar agora, serão encontrados sem graça salvadora no dia do julgamento. Agora, que o professor tem uma intenção especial nesse texto, muitos procurarão entrar e não poderão. Ele aponta com um dedo para os muitos que então ele tem uma intenção especial, ou seja, aqueles entre os quais ele havia ensinado, os que comeram e beberam em sua presença, aqueles que profetizaram e expulsaram demônios em seu nome, e em seu nome fizeram muitas obras maravilhosas. Estes são os muitos pretendidos pelo Senhor nesse texto. Embora outros também estejam incluídos sobre a sentença da condenação por sua palavra, em outros lugares, para muitos Mateus diz a respeito deste portão estreito que poucos o encontram, mas parece que o elenco sempre em meu texto o encontrou, pois você leu que eles bateram nela e gritaram: Senhor, abre-nos. Então, o significado parece ser este: muitos dos poucos que encontram procurarão entrar e não poderão. Eu descubro que no dia do julgamento, alguns estarão clamando às rochas para cobri-los, e alguns às portas do céu para entrar. Suponha que aqueles que clamam às rochas para cobri-lo são aqueles cuja consciência não permitirá que eles olhem Deus face a face, porque caíram sobre a culpa atual, os terríveis medos da ira do Cordeiro. Apocalipse capítulo 6, versículo 16. E que aqueles que estão clamando no portão do céu são aqueles cuja confiança resiste até o fim, mesmo aqueles cuja ousadia os capacitará a lutar até mesmo com Jesus Cristo pela entrada. Aqueles eu digo que terão profissão, expulsando demônios e muitas obras maravilhosas. Para pleitear deste tipo são os muitos em meu texto. Para muitos eu vos digo, procurará entrar e não poderá. Se pudéssemos comparar os professores da época com as palavras eternas de Deus, esta doutrina apareceria mais facilmente aos filhos dos homens. Quão poucos entre os muitos, sim.
Entre os enxames de professores, tem coração para fazer consciência de andar diante de Deus neste mundo e estudar sua glória entre os filhos dos homens. Quão poucos, eu digo, têm o nome dele mais próximo de seus corações do que suas próprias preocupações carnais. Não muito não fazem de sua palavra, seu nome e seus caminhos, um cavalo de caça para suas próprias vantagens mundanas. 7. Deus pede fé, boa consciência, moderação, abnegação, humildade, mentalidade celestial, amor aos santos, aos inimigos e conformidade no coração, na palavra e na vida, a sua vontade. Mas onde está? Importação das palavras eu vos digo. Para muitos eu vos digo. Estas últimas palavras carregam nela um duplo argumento para provar a verdade afirmada antes. Primeiro, porque ele aponta diretamente para seus seguidores. Eu vos digo, muito digo-vos, mesmo a vós que sois meus discípulos, para vós que comestes e bebestes na minha presença. Eu sei que às vezes Cristo dirigiu seu discurso aos seus discípulos, não tanto sobre suas contas, mas sobre as contas de outros, mas aqui não é assim. Eu vos digo neste lugar imediatamente, dizia respeito a alguns deles. Eu vos digo, vós começareis a ficar de fora e a bater dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, e ele responderá, não vos sei de onde sois. Então começareis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinastes nas nossas ruas. Mas ele dirá, eu vos digo, eu não sei de onde vocês são. Afaste-se de mim todos os que praticam a iniquidade. É você, é você, é você. Eu quero dizer, eu vos digo, é comum como um povo professo quando ouvem um sermão inteligente e trovejante dizer, agora o pregador pagou o bêbado, o blasfemo, o mentiroso, o avarento e adúltero, esquecendo que esses pecados podem ser cometidos de forma espiritual e mística. A embriaguez espiritual, adultério espiritual, e o homem pode ser mentiroso se que chama Deus de seu pai quando não é, ou que se diz cristão e não é. Portanto, talvez todos estes trovões e relâmpagos neste terrível sermão possam te interessar mais do que você imagina. Eu vos digo, para vocês professores pode ser a aplicação em todo esse trovão. Eu vos digo, se o Senhor Jesus não tivesse planejado por essas palavras, mostrar que derrubada um dia será feita entre os professantes, ele não precisava que você o fizesse neste ritmo, como no texto e depois ele o fez. A frase é inteligível o suficiente sem ela. Digo, sem ela ele diga, eu vos digo, mas a verdade é que o professor está em perigo, o pregador e o ouvinte, os operadores de milagres e os operadores de maravilhas. Todos podem estar em perigo de condenação, apesar de todas as suas realizações. E para despertar todos nós sobre esta verdade, portanto o texto deve ser assim, porque muitos, eu vos digo, procurarão entrar e não poderão. Vocês ainda não veem que o professor está em perigo, e que essas palavras, eu vos digo, são a profecia de perdição eterna de alguns que são famosos, que também da congregação dos santos? Eu digo, se você não vê isso, ore a Deus para que seus olhos sejam abertos e tome cuidado, para que sua poção não seja como a poção de um daqueles que estão encerrados no versículo 28 do capítulo. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino dos céus, e vós mesmo lançado fora. Para muitos eu vos digo, estas palavras eu lhe disse carregam em si um duplo argumento, para a confirmação da verdade afirmada antes. Primeiro, que os professores são aqui particularmente apontados. Em segundo lugar, é o dizer da própria verdade, pois estas palavras eu digo, são palavras cheias de autoridade. Eu digo a você, diz Cristo, sou eu que falo, eis que sou eu. Há pessoas cujas palavras temos agora em consideração não era um pregador desajeitado e de cabeça crua, mas a própria sabedoria de Deus, seu Filho, e aquele que jaz em seu seio desde a eternidade e, consequentemente, teve o conhecimento mais perfeito de sua vida. A vontade do Pai, como isso aconteceria com os professores no fim deste mundo. E agora ouça o que ele mesmo diz das palavras de que proferiu. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Mateus 24, versículo 35. Eu vos digo, os professores não costumavam falar dessa maneira, nem os santos apóstolos, pois assim falar é pressionar as coisas a serem recebidas
por sua própria autoridade. Eles costumavam dizer: assim diz o Senhor, ou Paulo, ou Pedro, um apóstolo ou um servo de Deus. Mas agora estamos lidando com as palavras do Filho de Deus. Foi ele quem disse isso, portanto encontramos a verdade do perecimento de muitos professantes, afirmada e confirmada pela própria boca de Cristo. Esta consideração traz consigo um grande despertar, mas muitos caíram em um sono tão rápido hoje em dia que nada o despertará, a não ser aquele grito estridente e terrível: eis que vem o noivo, ide ao seu encontro. Duas coisas que acontecem aos professores. Eu vos digo, há duas coisas. Primeiro, existe no mundo algo como a graça que não é. Segundo, existe um pecado chamado pecado contra o Espírito Santo, do qual não há redenção. E ambas as coisas acontecem aos professores. Primeiro, existe no mundo algo como a graça que não é. Primeiro, isso é evidente porque lemos que há alguns que não apenas fazem uma bela exibição na carne, se gloriam na aparência, que parecem belos por fora, que agem como o povo de Deus, mas têm não a graça do povo de Deus. Segundo, é evidente também a partir daqueles frequentes advertências que estão em toda parte na Escritura. Sede, não se engane, examine cada um a si mesmo, examine-se a si mesmo se está na fé. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Todas essas expressões nos dizem que pode haver uma demonstração ou algo semelhante à graça onde não há graça de fato. Terceiro, isso é evidente a partir da conclusão feita pelo Espírito Santo sobre esta mesma coisa. Porque se um homem pensa ser alguma coisa quando ele não é nada, ele engana a si mesmo. Gálatas capítulo 6, versículo 3. O Espírito Santo aqui conclui que o homem pode pensar ser algo, pode pensar que tem graça quando não tem nenhuma. Pode pensar algo para o céu e outro mundo, quando na verdade ele não é nada em relação a isso. O Espírito Santo também determina sobre este ponto, a saber, que aqueles que assim agem enganam a si mesmo, porque se alguém pensa ser alguma coisa quando não é nada, engana-se a si mesmo. Ele engana sua própria alma, ele engana a si mesmo sobre o céu e a salvação. Novamente, ninguém vos engane quanto à vossa recompensa. Quarto, é manifesto no texto, porque muitos eu vos digo, procurarão entrar e não poderão. Felizmente, grande luz, grandes partes, grandes obras e grande confiança do céu pode ser onde não há fé dos eleitos de Deus, nem amor do Espírito, nem arrependimento para a salvação, nem santificação do Espírito, portanto nem uma graça salvadora. Como há algo semelhante à graça, que não é assim também há o pecado, chamado pecado contra o Espírito Santo, do qual não há redenção. Esse pecado mais do que normalmente recai sobre os professores. Há um pecado chamado pecado contra o Espírito Santo. Isso é evidente também em Mateus quando em Marcos. Mas qualquer que falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste mundo nem no vindouro. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas estará em perigo de condenação eterna. Marcos capítulo 3, versículo 29 e Mateus capítulo 12, versículo 32. Portanto, quando sabemos que um homem cometeu esse pecado, não devemos orar por ele ou ter compaixão dele. Aqueles que foram uma vez iluminados, provaram o Deus celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. Desse tipo são os que cometem este pecado. Hebreus 6, versículo 4 ao 5. Pedro também os descreve como sendo tais que pecam o pecado imperdoável. Pois se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles são novamente enredados nelas e vencidos. O último estado é pior para eles do que o primeiro. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20. A outra passagem no 10º de Hebreus sustenta a mesma coisa. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação terrível de juízo e árduo de fogo que há de devorar os adversários. Estas, portanto, são as pessoas que são presas deste pecado. Esse pecado se alimenta dos professores, e esses que são muitas vezes caem na boca deste comedor. Alguns caem na boca do pecado por ilusões e doutrina de demônio, e alguns caem na boca dele, voltando com o cachorro para o seu próprio vômito novamente, e com uma porca que foi lavada para chafurdar na lama. Não darei aqui uma descrição particular deste pecado, que cometi em outro lugar, mas tal pecado existe
e aqueles que o cometem nunca terão perdão. E eu digo novamente, existem professores que cometem este pecado imperdoável, sim, mais do que muitos estão cientes. Que todos, portanto, olhem sobre eles. O Senhor os desperte para que assim o façam, pois com a profissão sem graça e pelo veneno do pecado contra o Espírito Santo, muitos procurarão entrar e não poderão. Importação das palavras, buscará entrar, e ele procurará entrar. Este reino em cujo portão os réprobos serão detidos, será no último julgamento, o desejo de todo mundo. E eles, especialmente em meu texto, procurarão entrar, pois então verão que a bem-aventurança é para aqueles que entrarão neste reino. De acordo com o que está escrito, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar por ela, as portas da cidade. Apocalipse capítulo 21, verso 14. Para provar que eles buscarão, embora eu já tenha feito isso, leia esses textos quando quiser. Mateus 25, verso 11, Lucas 13, 28. E em uma palavra para dar-lhe a razão pela qual eles procurarão entrar. Primeiro, agora eles verão que reino é este, que há glória nele, e agora também verão a bem-aventurança que terão e serão considerados dignos de entrar. A razão pela qual este reino é tão pouco considerado é porque não se vê a glória disso, está escondida aos olhos do mundo. Seus olhos não viram, nem seus ouvidos ouviram. Sim, mas então eles ouvirão e verão também. Quando isso acontecer, então mesmo então aqueles que agora raramente pensam nisso, procurará entrar. Segundo, eles agora verão o que é o inferno e o que é a condenação no inferno, mais claro do que nunca. Eles também verão como o sopro do Senhor, como a corrente de enxofre o acende, ó a visão da fornalha de fogo ardente, que está preparada para o diabo e seus anjos. Isso fará trabalho nas almas, naquele dia do Todo-Poderoso, e então eles procurarão entrar e não poderão. Terceiro, agora eles verão qual é o significado de palavras como esta: fogo do inferno, fogo eterno, fogo devorador, fogo que nunca apagará. Agora eles verão o que significa para sempre, o que significa eternidade. Agora eles verão o que significa realmente esta palavra, o abismo sem fundo. Agora eles ouvirão o rugido dos pecadores neste lugar, uivando naquele, alguns clamando às montanhas para cair sobre eles, e outros às rochas para cobri-lo. Agora eles verão que a bem-aventurança está apenas dentro. Quarto, agora eles verão com que glória os piedosos são possuídos, como eles descansam no seio de Abraão, como eles desfrutam da glória eterna, como eles andam em suas vestes brancas e são iguais aos anjos. Ó favor, bem-aventurança e felicidade indescritível, que agora o povo de Deus terá. Isso será visto por aqueles que estão excluídos, por aqueles que Deus rejeitou para sempre. Isso os fará procurar entrar. Como eles procurarão entrar? Primeiro, eles colocarão toda a confiança que puderem, enganarão e enfeitiçarão sua profissão e a ordenação com toda a bravura que puderem. Assim as virgens tolas procuraram entrar. Eles ajustaram suas lâmpadas, fizeram tão bem quanto puderam. Eles fizeram turnos para fazer suas lâmpadas brilharem por algum tempo. Mas o Filho de Deus, descobrindo a si mesmo, sua confiança falhou, suas lâmpadas se apagaram, a porta foi fechada sobre eles e eles foram mantidos fora. Segundo, eles procuraram entrar, aglomerando-se entre os piedosos. Assim um homem sem a veste nupcial procurou entrar. Ele vai ao casamento, entra na câmara nupcial, senta-se perto dos convidados e então sem dúvida conclui que deveria escapar da condenação. Mas você sabe, uma ovelha negra logo é vista embora esteja entre 6 brancas. Ora, mesmo assim, aconteceu com este pobre homem. E quando o rei entrou para ver os convidados, viu ali um homem que não trajava veste nupcial. Ele o espiou imediatamente e antes que uma palavra fosse dita a qualquer um dos outros, ele fez essa terrível saudação: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele ficou sem palavras. Embora ele pudesse se gabar entre os convidados, ainda assim o mestre da festa, ao entrar pela primeira vez, o deixa mudo, e não tendo nada a dizer por si mesmo, e não tendo, o rei tem algo a dizer contra ele. Então o rei disse aos servos: Amarrem os pés e mãos, levem-no embora e lancem-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 22, versículo 11 ao 13. Terceiro, eles procuraram entrar pleiteando sua profissão e admissão às ordenanças do Senhor quando estavam no mundo. Senhor, eu tenho comido e bebido da tua presença, e tu tens ensinado em nossas ruas, sentávamos à tua mesa, costumávamos frequentar sermões e assembleia cristã. Fomos bem considerados por teus santos.
fomos admitidos em tuas igrejas, nós professamos a mesma fé que eles, Senhor. Senhor, abre-nos. Quarto ponto, eles procuraram entrar alegando suas virtudes, como eles se submeteram a este ministério, como eles trabalharam para ele, que bem eles fizeram no mundo, e coisas do tipo. Mas isso também não os ajudará a mesma resposta que os dois primeiros tiveram. O mesmo tem este: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:22. Quinto, eles procuraram entrar alegando desculpas quando não puderem fugir da condenação. O servo preguiçoso passou por aqui para trabalhar. Quando foi chamado a prestar contas por não melhorar o dinheiro de seu senhor, Senhor, diz ele, eu sabia que és um homem duro que ceifas onde não semeia e ajuntas onde não espalhaste. Tive medo. O teu dinheiro, o que deveria colocá-lo em suas mãos, das quais não obteria novamente em tua necessidade. Eu as escondi teu talento na terra, e eis que tens o que é teu. Como se tivesse dito, verdade, Senhor, não melhorei, não consegui, mas considera também que não desviei, não gastei nem perdi teu dinheiro. Eis que tens o que é teu. Poucos serão capazes de dizer essas últimas palavras no dia do julgamento. A maioria dos professores é a favor de desviar, desperdiçar e desperdiçar seu tempo, seus talentos, suas oportunidades de fazer o bem. Eu digo, se tal pessoa for chamada de servo iníquo e preguiçoso, se tal pessoa foi envergonhada no dia do julgamento, sim, se tal pessoa, apesar deste cuidado para economizar o dinheiro do seu senhor, for lançada como inúteis nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, o que fará eles que não tiveram cuidado de expor, nem o cuidado de manter o que foi confiado à sua confiança, suas oportunidades de fazer o bem? Sexto ponto. Eles procuraram entrar alegando que a ignorância foi a base de seu aborto nas coisas em que ofenderam. Portanto, quando Cristo os acusa de falta de amor por ele e de falta daqueles frutos que deveriam provar que seu amor é verdadeiro, como eles não alimentaram, não lhe deram de beber, não acolheram, não vestimos, não visitamos, e assim por diante, eles prontamente respondem, Senhor, quando te vimos faminto, ou com sede, ou nu, ou fermento, ou na prisão, não ministramos para ti? Mateus 25:44. Como quem diria, Senhor, não estamos conscientes de que esta acusação é dignada, colocada em nossa porta? Deus nos livre os termos sido tais pecadores. Mas, Senhor, dê um exemplo, quando foi ou onde? É verdade que havia uma companhia de pobres infelizes no mundo, muito insignificante, resolvido com ninguém. Mas por ti mesmo nós te professamos, te amamos, e se tu estivestes conosco no mundo, tu terias usado ouro, teria comido o mais doce do mundo. Nós o teríamos providenciado para ti. Portanto, Senhor, abre-nos, mas será o apelo em vão, ele não abrirá. Então ele lhe responderá, visto que não fizeste nenhum destes, não fizeste a mim. Este argumento, então, embora baseado na ignorância, que é um dos mais estranhos argumentos por negligência do dever, não lhe daria admissão no reino. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna, que é um dos fundamentos mais estranhos por negligenciar o reino. Eu poderia acrescentar outra coisa pelas quais parecerá como eles procurarão entrar. Primeiro, eles farão uma parada neste portão, este belo portão do céu. Eles começarão a ficar do lado de fora do portão como relutantes em ir mais longe. Nunca o malfeitor desligou tão relutamente a escada quando a corda estava em seu pescoço, como eles se afastarão naquele dia dos portões do céu para o inferno. Segundo, eles não farão apenas uma parada no portão, mas lá eles vão bater e chamar. Isso também mostra que eles estão dispostos a entrar. Começarão a ficar do lado de fora e bater a porta. Senhor, abre-nos. Esta palavra Senhor sendo duplicada mostra a veemência de seu desejo. Senhor, Senhor, abre-nos. Os demônios estão chegando. Senhor, Senhor, a cova abre sua boca contra nós. Nada nos resta senão o inferno e a condenação. Senhor, abre-nos a porta. Terceiro, seu útil argumento para entrar são as lágrimas, quando confiança é infundada, defesa de virtude, desculpa a ignorância não basta. Quando ficar de pé do portão, bater e clamar, Senhor, Senhor, abre-nos. Não adianta, então eles se entregam às lágrimas. As lágrimas às vezes são os argumentos mais poderosos, mas não vale nada aqui. Esaú também o buscou cuidadosamente com lágrimas, mas isso não ajudou em nada. Hebreus 12:17. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois o portão está fechado para sempre. A misericórdia se foi, Cristo o rejeitou para sempre. Dos seus apelos, desculpas e lágrimas não os tornarão capazes de entrar neste reino, porque muitos, eu vos digo, procurarão entrar e não poderão. Importação das palavras, não poderia.
Chegou agora a última parte das palavras que nos mostra de perto o motivo da rejeição destes muitos que devem ser condenados. Eles procurarão entrar e não poderão. Um hipócrita, um falso professor, pode seguir o último caminho. Eles podem passar pela primeira e segunda vigília, ou seja, podem ser aprovados porque estão em igreja, mas o que eles farão quando chegarem a este portão de ferro que leva à cidade? Ali caíram os que praticam a iniquidade, estão abatidos e não poderão se levantar. Salmo 36, verso 12. E não poderá. O tempo, como já indiquei que meu texto respeita, é o dia do julgamento, o dia em que todas as máscaras e vaidades serão retiradas de todo o rosto. É o dia em que Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará o conselho dos corações. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. É também o dia da sua ira, o dia em que ele pagará vingança, sim, uma recompensa dos seus adversários. Este dia, aquelas coisas que agora esses muitos consideram são boas, então tremerão como um pântano, até mesmo todo seu conhecimento nu, sua fé fingida, amor fingido, demonstrações gloriosas de gravidade no rosto. Suas palavras festivas e ilusórias carruagem os manterá um pouco do lugar. Eu chamo de feriados, pois percebo que alguns professores fazem com a religião exatamente como as pessoas fazem, com suas melhores roupas, pendura na parede, e toda semana vestem aos domingos. Pois como alguns raramente vestem um terno, mas quando vão à feira ou ao mercado, tão pouco religião caseira serve para alguns. Eles guardam a religião até ir a uma reunião, ou até encontrar um companheiro piedoso. Ó pobre religião, ó pobre professor. O que você fará nesse dia e no dia do seu julgamento? Cubra-se, você não pode. Vá para um cristão, você não pode resistir ao juiz. O que você fará? Os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E não poderá. A habilidade aqui pretendida não é aquela que se sustenta no poder carnal ou na sutileza carnal, mas na verdade e simplicidade daquelas coisas pelas quais Deus dá o reino dos céus ao seu povo. Primeiro, este reino pertence aos eleitos, aqueles para quem foi preparado desde a fundação do mundo. Portanto, Cristo diz que quando ele vier, enviará seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de um extremo ao outro do céu. E portanto ele diz novamente: trarei a semente de Jacó e de Judá, um herdeiro de minha montanha, e meus eleitos a herdarão, e meus servos habitarão ali. Se possível, fora, enganariam até os escolhidos, mas a eleição os alcançou, e os demais foram cegados. Segundo, eles não poderão entrar, porque vão querer a primogenitura. O reino dos céus é para os herdeiros, e, se nascer de novo, serão herdeiros. Portanto, é dito expressamente: a menos que um homem nasça de novo, ele não pode ver o reino dos céus. Por esta única palavra, dê-se todo o privilégio carnal de nascer da carne e osso e da vontade do homem. Você pode produzir a primogenitura, mas você tem certeza de que pode, pois de pouco te adiantará pensar no bendito reino dos céus se queres a primogenitura para te dar herança. Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Que bem me fará esse direito de primogenitura? E há muitos no mundo de sua mente que até hoje pensam assim. Eles dizem: não vai para o céu sem nascer de novo. Mas Deus é misericordioso. Cristo morreu pelos pecadores e nos viveremos quando pudermos cuidar dele. E não duvide, mas tudo ficará bem no final. Mas eu te responderei, filho de Esaú, que a primogenitura e a bênção andam juntas. Perca um e nunca terá o outro. Esaú achou uma perca de tempo, tendo o primeiro desprezado direito de primogenitura, quando depois herdaria a bênção e ele foi rejeitado, pois ele não encontrou lugar de arrependimento, embora o buscasse cuidadosamente com lágrimas. Terceiro, não poderão entrar aqueles que não creram com a fé na operação de Deus. A fé que é santíssima, a fé dos eleitos de Deus. Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna, e quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 13:36. Mas agora essa fé é o efeito do amor eletivo e do novo nascimento. Portanto, todos os professantes que não têm fé que flui de ser nascidos de Deus, procurarão entrar e não poderão. Quarto ponto. Eles não poderão entrar naquele que não tem santidade no Evangelho. A santidade, que é o efeito da fé, é aquele que admite a presença de Deus e também o seu reino. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, dos quais é a segunda morte, isto é, o inferno e a condenação eterna, não tem poder. Bendito e santo com a santidade que flui da fé que há em Cristo, porque a estes pertence a herança.
para que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé, que está em mim. Atos 26 e 18. Esta santidade, que é o efeito natural da fé no Filho de Deus, Cristo o Senhor, neste dia de julgamento distinguirá de todas as outras demonstrações da santidade, sejam elas quais forem. Quinto, eles não serão capazes de entrar naquele que não perseverar nessa bendita fé e santidade. Não que aqueles que o têm de fato possam finalmente cair e perecer eternamente, mas aprove a Jesus Cristo ordenar aos que têm o direito de reter o que têm, preservar até o fim, e então diz a ele que serão salvos, embora seja verdade que ninguém tem poder para se manter. Mas Deus trabalha junto com seus filhos, e eles são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, que também está reservada no céu. Os insensatos não pararão à tua vista, tu odeias todos os que praticam a iniquidade. Salmo 5, verso 15. Os tolos são os ímpios que não têm fé nem santidade, nem perseverança na piedade, e ainda reivindicam o reino dos céus, mas melhor é um pouco com justiça do que grande rendimento sem direito. Provérbios 16, verso 8. O que é para mim reivindicar uma casa ou uma fazenda sem direito? Ou dizer tudo isso é meu, mas não tenho nada? Isso é como as receitas do tolo, sua propriedade está em sua presunção. Ele não tem nada por direito de primogenitura, e portanto não poderá herdar a posse. Porque muitas vos digo, procurarão entrar e não poderão. Assim você vê que o não eleito não poderá entrar, que aquele que não nasceu de novo não poderá entrar, que aquele que não tem fé salvadora com santidade e perseverança não poderá entrar. Portanto, considere o que eu disse. Segundo, as palavras e meio de observação. Venham agora dar-nos algumas observações das palavras e pode ser 3. Primeiro, quando os homens tiverem feito todo o possível para reivindicar o céu, mas poucos terão como herança, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Segundo, grande e importante será o desapontamento de muitos encontrarão no dia do juízo, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Terceiro, ir para o céu, portanto, não será um negócio trivial. A salvação não é obtida por um sonho. Aqueles que então teriam esse reino devem agora lutar legalmente para entrar, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão.